Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos conversar com o Dr. Cláudio Galeno. Ele é médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, pós-graduado em uro-oncologia, mestre em tecnologia da saúde e professor da Faculdade de Medicina da UFBA. Vamos falar sobre saúde masculina. Por que isso é importante, doutor Galeno? Começar a semana falando de saúde masculina é começar a semana falando de quebra de tabu, né? É inquestionável que nós homens nos cuidamos muito menos do que as mulheres. É só pararmos para observar que a mulher, desde que começa a menstruação, ali por volta dos 12, 14 anos de idade, ela mesma já é educada a ir ao médico, ao ginecologista, se cuidar. E enquanto nós homens temos que ser alertados a todo momento, todo o tempo, para cuidarmos da nossa saúde, né? E quando é que o homem deve começar a se cuidar de forma específica, né? A cuidar especificamente da saúde masculina? Muitos homens, eles pensam que só deve começar a cuidar da saúde aos 40 anos de idade, quando se começa a falar de próstata, né? Mas, assim, é interessante que cada faixa etária tem um problema específico. Então, o homem ele tem que começar a se cuidar desde que entra ali na adolescência. Claro que a infância cabe ao pediatra, mas, assim, quando estamos mais maduros, né? Quando estamos na adolescência, o homem tem que ir ao médico também para fazer uma avaliação a respeito daquela faixa etária, do desenvolvimento físico, normal, orientações sobre sexualidades e outras questões. O homem jovem geralmente tem mais resistência a procurar um médico, né? Ele acha que ele está imune a questões relacionadas à saúde masculina em si. Dos 20 a 40 anos de idade, quando nós estamos mais produtivos, né? Quando estamos em atividades, e temos sim o risco de adoecer. Nessa faixa de idade, nós fazemos uma avaliação voltada para essa idade. Mas é o câncer de próstata que é o mais temido e o grande medo que leva geralmente o homem ao urologista, não é? A partir dos 45 anos de idade é que se começa a falar em rastreio, em pesquisa do câncer de próstata. Então, o homem ele precisa se cuidar desde sempre. Quais são as consequências dessa falta de cuidado com a saúde, especialmente entre os homens mais jovens, doutor? Não é para menos que a expectativa de vida do brasileiro do ano passado, 2022, para homem foi 73 anos, para a mulher, 80 anos de idade. Então, assim, há aproximadamente 7 anos de diferença de expectativa de vida. Isso é um sinal claro de que a saúde do homem é pior do que a saúde da mulher. Então, nós homens sejamos mais conscientes e façamos a nossa avaliação com o médico anualmente. A sexualidade do homem. Então, falar sobre sexualidade masculina é algo muito importante e cada vez mais em evidência. No consultório, os dois principais problemas relacionados pelos homens em relação à sexualidade são disfunção erétil, que é antigamente conhecida como impotência sexual, e a ejaculação precoce, que é a incapacidade de controlar a ejaculação no momento da relação. As duas são problemas muito frequentes e atingem os homens em diversas faixas de idade. A gente pode trazer aqui a questão da disfunção erétil ou impotência no homem que é mais jovem, ali perto dos 20 anos, quando tem as primeiras relações, e isso muito relacionado à ansiedade, aquela ansiedade de desempenho. É o homem que ele ainda é inseguro e imaturo para a relação e fica nervoso, preocupado se vai se sair bem ou não. Então, assim, é muito comum nessa idade, nas primeiras relações, o homem ter algum grau de disfunção erétil, o que melhora ao longo dos anos, tá? Mas é claro que é muito mais comum esse problema a partir dos 50 anos de idade, quando se tem outros fatores causados, outras doenças associadas ao envelhecimento que colaboram para que o homem possa desenvolver a disfunção erétil, como hipertensão, diabetes, dislipidemias, que são alterações no metabolismo do colesterol, do triglicérides, das gorduras do sangue, tá? O senhor falou anteriormente aí sobre a ejaculação precoce. O que é exatamente isso e como tratar?
é a incapacidade de controlar o momento em que vai ejacular. Também muitíssimo comum em jovens. Eu alerto para todos que estão me ouvindo, para as esposas e parceiras, que isso tem tratamento, né? O tratamento ele passa por tratamento por psicoterapia e tratamento medicamentoso. O mais importante de tudo é não esconder. Existe um tempo aí de 5 a 6 anos em que o homem começa a procurar o problema para poder ter alguma ajuda. Então a recomendação é, tá passando por isso, tem algum grau de disfunção erétil, tem algum grau de ejaculação precoce, procure o seu médico urologista, porque você vai ser melhor orientado. Dr. Cláudio, se é verdade que alguns homens ainda não se cuidam devidamente, é também verdade que há uma preocupação crescente por parte dos homens, principalmente com relação à próstata, não é? É algo interessante que está sendo muito comum os homens se interessarem mais pelos seus problemas de saúde. E existe uma confusão muito grande quando se fala em crescimento da próstata e câncer de próstata, que são problemas totalmente diferentes e vale a pena ser esclarecidos, tá? E qual o problema mais recorrente com a próstata, doutor? O problema mais comum da próstata é a hiperplasia prostática benigna. O que é isso? É o crescimento da próstata que acontece de maneira mais acelerada a partir dos 50 anos de idade. O crescimento da próstata é uma doença benigna, ou seja, não é câncer. E na maioria das vezes não causa nenhum sintoma. Então, boa parte dos homens terá hiperplasia, mas não desenvolverão nenhum sintomas. E quando desenvolvem, esses sintomas geralmente são associados a problemas para urinar, que é o quê? O jato fino, o esforço para urinar, acordar várias vezes à noite e, em casos mais sérios, a urina presa, que é a retenção urinária. E o tratamento para esta doença, doutor, como é? Essa doença, ela tem tratamento com medicação, quando necessário, e também com cirurgia, se houver falha ao tratamento medicamentoso. Já o câncer de próstata é uma doença maligna, não é muito comum a partir também dos 50, 60 anos de idade, que na maioria dos homens no início não dá nenhum sintomas, e os sintomas só aparecem quando a doença já está no estágio final, no estágio mais avançado de doença. Então são problemas diferentes a hiperplasia é mais comum do que o câncer de próstata, felizmente, e a maioria dos homens com hiperplasia de próstata não terá nenhum sintoma, só terá que fazer o acompanhamento anual, normalmente, assim como o câncer de próstata. E esses dois problemas e tantos outros associados à próstata, como prostatites, infecções urinárias, elas são avaliadas no consultório pelo médico urologista. Então fica aí a dica que hiperplasia é uma doença benigna, o crescimento da próstata é benigno, e o câncer de próstata é uma doença maligna, só que é bem menos comum. Em posse do diagnóstico, eu estou com câncer de próstata, o que o homem deve fazer? Primeiro de tudo, não se desesperar. Tem que ter um urologista acompanhando e, assim como qualquer outro câncer, o tratamento instituído depende do momento, da fase da doença. Então, no câncer de próstata, assim como os outros cânceres, você tem o estágio inicial, o estágio moderado, o estágio avançado e a doença metastática, que é a doença disseminada. Então, cada momento da doença existe um tratamento específico. É claro que uma vez que a doença está espalhada, a doença metastática não tem mais possibilidade de cura nos dias atuais. Mas para todas as outras fases existe possibilidade de cura. E não quer dizer que da doença metastática a gente não faça nada, fique de braço cruzado. Tem um tratamento, mas não é um tratamento curativo. E quais são as formas de tratamento, doutor? Então, as principais modalidades de tratamento para o câncer de próstata são a cirurgia, que é a retirada completa da próstata, das vesículas seminais e dos linfonodos ao redor, a radioterapia e a hormonioterapia. E cada modalidade de tratamento ela é reservada e individualizada ao perfil de cada paciente. Então, o mais comum, o tratamento é o tratamento cirúrgico, no qual a gente faz a retirada das próstatas, das vesículas seminais e dos linfonodos, com o objetivo de cura da doença. E quais são as consequências dessa cirurgia, doutor Galeno, e quais são as técnicas utilizadas para fazer a cirurgia de próstata atualmente? Qualquer tratamento tem alguma consequência, em menor ou maior grau, a depender do problema do paciente. Então é comum que possa acontecer a perda de urina e uma disfunção erétil, uma impotência sexual, que geralmente é transitória.
A cirurgia ela pode ser feita por via aberta, que é aquela de corte, ou por cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia com pequenos cortes na barriga, que podem ser por via laparoscópica ou via robótica. Mas o mais importante é fazer o diagnóstico precoce. E para isso, todo homem a partir dos 50 anos de idade tem que ir ao médico para fazer exame de toque e exame de PSA. Fica aí o alerta e a recomendação.